Achei uma sombra aqui. Bastante gente hoje aqui. Não vai dar pra vocês verem o povo, mas tá muito quente, irmão. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar nesta quinta-feira. Que a palavra de Deus venha fazer, que venha te trazer bênçãos espirituais. Vai voltar. Espiritual. Eu tô voltando. Vai voltar pra Cristo? Vou voltando. Volta assim, viu? Você não falou? Nossa, faz, irmão. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida e vida em abundância. Abundância não é dinheiro. Abundância não é riqueza. Não é prosperidade material. Abundância não é você ter vários carros, mansões, casa na praia, fama. Não. Isso aí é uma distorção do falso evangelho. Abundância é você ter paz de espírito. Abundância é você saber que a qualquer momento você pode partir e se encontrar com o Senhor. Abundância de espírito é você andar com esse Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Só o que vemos hoje são pessoas presas nos seus próprias religiões, presas em igrejas, presa na política, presa na religião, na cultura, escravos espirituais, estão presos em jaulas e acham que são livres. A palavra de Deus fala em João: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Como que eu descubro que eu sou livre? Quando eu começo a ler a palavra e aquela palavra começa a me confrontar.
naquilo que eu estou vivendo. Isso vai mostrar se somos livres ou escravos. Uma carta, uma carta de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses, capítulo 2 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não demovais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor de Cristo estivesse chegado. O apóstolo Paulo começa essa carta escrevendo para aquela igreja, aquela congregação naquela cidade, para aqueles irmãos, falando para ele: ó, quanto à volta de Jesus, não preciso vos escrevo, não se deixe enganar. Aquela igreja, aquele povo ali, estava sendo invadido pela doutrina de que Jesus já tinha voltado, e eles ficaram. Jesus já tinha vindo e eles ficaram. Aquela igreja não tinha uma Bíblia como temos hoje. Aquela igreja tinha algumas cartas e o Antigo Testamento para analisar. E Paulo começou a escrever para eles, falando assim: ó, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, não quero que vocês fiquem sendo enganados por epístola, por livros, por cartas, acreditando que Jesus já tinha voltado. Não. Há 100 anos atrás, ou há 150, o Testemunho de Jeová datou a volta de Jesus pelo seu fundador herege, Carlos Russell Tésio, a Testemunho de Jeová. E eles dataram a volta de Jesus no dia tal, na hora tal, 2 ou 3 vezes. E as pessoas venderam tudo que tinha e foram para os montes esperar na hora e na data tal que Jesus tinha voltado, que ia voltar. Resultado, 2 e as 3 vezes não voltou. E a maioria daquelas pessoas se mataram. A história está aí. É só você procurar na internet a história das falsas profecias da Testemunha de Jeová, que é filha da Adventista. Dataram a volta, colocaram data e volta para eles. Tem uma mulher também no meio evangélico, há 20 anos atrás também, que fez a mesma coisa. Datou a volta, colocou data e hora. E Paulo estava escrevendo para aquela cidade, para aquele povo de Deus: ó, não se deixe enganar com essas histórias, com essas fábulas, com essas mentiras. Aquele povo tem uma desculpa, porque eles tinham somente algumas cartas, trechos. E hoje o povo tem a Bíblia completa, 66 livros para ler, para não ser enganado pelas mentiras do diabo, mas gostam de ser enganados. E Paulo escreveu para aquele povo: não se deixe enganar por esses homens, por livros, por cartas. Até dele Paulo estava falando, como se o dia de Cristo tenha chegado. Jesus pode voltar para você hoje. Como? Quando você morrer agora. Se você partir agora, você vai ter um encontro com Ele, ou para ser julgado, ou para o descanso eterno. A própria palavra de Deus fala isso. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Olha aqui o bilhete que ele escreveu. Olha só. Saiu da barraca espírita. Satanás está certo. O bilhete que ele colocou aqui. Satanás tem a verdade. Aí as pessoas acham que, entendeu, o diabo está
E Paulo falou ali para aquele povo: olha o bilhete que eu ganhei do espírita, que Satanás está certo. Isso aí é religião, você está vendo? O bilhete é esse, que ele crê que Satanás está certo. Você acha que esse mundo está reservado para o quê? Esse mundo gosta de adorar o diabo. Esse mundo gosta de adorar os demônios. Porque se fosse um funk aqui, ninguém falava nada. Se fosse o Neymar dando autógrafo aqui, ninguém falava nada. Só quando é a palavra de Deus, ele tenta distrair você. Por isso que a mensagem é para você abrir os olhos. Jaulas espirituais estão presos pelo espiritismo, estão presos pelo catolicismo, estão presos por igreja evangélica, estão presos por todo tipo de religião. E o diabo está aqui, ó, falando: Satanás tem a verdade. Satanás não tem a verdade. A Bíblia fala que ele é mentiroso e pai da mentira. E quem segue ele é filho do diabo. 1 João 3:8. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Cartas vindas, Paulo falou, muitas filosofias iriam invadir a igreja, muitas doutrinas de demônios iriam invadir a igreja, para enganar o povo. E ele fala que ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Antes da volta de Jesus, ele falou: de modo nenhum, de maneira nenhuma alguém vos engane. Primeiro passo é você não ser enganado. É você não ser enganado. De maneira nenhuma ninguém vos engane. Quantas pessoas escravas pela religião, quantas pessoas indo para Aparecida do Norte, carregando uma imagem nas costas, porque não conhecem a palavra e não querem conhecer. São escravos. De modo nenhum vos engane. Viria apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Iam rejeitar a palavra de Deus para adorar o diabo. Apostasia é simplesmente você cuspir na cara de Jesus e falar: não preciso de Jesus, eu vou adorar o diabo. Isso é apostasia. Tem muitas pessoas que estão apostatadas da fé. Como? Dentro das igrejas, dentro do sistema evangélico. Como? Aceitando campanha, aceitando pastoras, aceitando dízimos, aceitando política, recasamentos dentro das igrejas. Tudo isso é apostasia. Tudo isso é o promovendo o aumento do pecado. Estão sendo enganados, e Paulo falou: não se deixe enganar, mas estão sendo enganados. Viria apostasia. As pessoas estão concordando com o erro, concordando com o pecado, concordando com a mentira. Isso é apostasia. Se a palavra de Deus fala para você que não pode ajuntar tesouros da terra, então o que você está fazendo na Universal para ser empresário? Se o pastor vira para você, fala para você que você tem que ser um empresário, isso aí é o próprio diabo pregando no altar. É o próprio demônio falando para você ser empresário, milionário. Porque Jesus pregou o contrário. Não ajuntar tesouros da terra. E hoje o povo está juntando tesouros, juntando riqueza. Tudo vai estar na mão do anticristo. Muitas cartas, muitos livros sendo confeccionados, muitas doutrinas sendo espalhadas pelo mundo inteiro, para desviar você do único livro, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que o diabo quer desviar você. As pessoas conseguem ler jornais,
assistir jornais, consegue passar 2 horas no futebol, mas não consegue ler 1 hora de Bíblia, porque o diabo prendeu em cadeias para não ler a palavra. E aquela igreja de Tessalonicenses foi invadida por heresias, e eles estavam confuso no que acreditar, e Paulo teve necessidade de escrever para eles. Por isso que Paulo falou: de maneira nenhuma se deixe enganar, de maneira nenhuma se apóstata da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Não é eu que estou falando, é o Espírito Santo. Fala expressadamente: nos últimos dias as pessoas apostatarão da fé. Se você não consegue ler a palavra, se você não consegue ler a Bíblia, mostra que você está preso em jaulas espirituais. Você é mais um que vai se perder por toda a eternidade. Viria apostasia, uma geração de evangélico que não consegue ler Bíblia, uma geração de evangélico que não consegue orar. Apostasia. João falou que dariam crédito à mentira. Esse mesmo Timóteo, capítulo 4, vão apostatar da fé nos últimos dias, e dar ouvido a espíritos enganadores. Espíritos são demônios, demônios trazendo cegueira, trazendo engano e confusão, e doutrina de demônios. Esses demônios estariam para cauterizar a mente das pessoas, tirando a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tirando a santidade, porque sem santidade ninguém vê Ele. E Paulo estava falando: de maneira nenhuma vos engane, porque antes vem a apostasia. Vai aumentar o engano, vai aumentar as falsas igrejas, vai aumentar os falsos pastores, vai aumentar os falsos profetas, falsos cristos, vai aumentar, vai se espalhar, vai virar uma erva daninha antes da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, ele fala no começo que o primeiro sinal seria o aumento de falsos profetas. E ele fala, como Paulo falou: de maneira nenhuma deixe se enganar. E no versículo 11, ele fala: e naquele tempo surgiria muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, que conduziria a alma das pessoas para o inferno, tomado por espíritos enganadores. Viria apostasia, e depois da apostasia manifestaria o homem do pecado, filho da perdição. Ia manifestar o anticristo. O anticristo se opor a Cristo, ia se opor à palavra. Esse homem não está aqui ainda, mas o espírito dele já está. João fala: muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. São homens distorcendo a palavra de Deus, são homens distorcendo o evangelho, são homens distorcendo o verdadeiro evangelho. Seria um engano, seria o espírito do engano. Satanás não está brincando. Hoje eu recebi a mensagem de um irmão lá em São José do Rio Preto. 4 pessoas morreram em volta perto da casa dele. Será que morreram com Cristo? Ou morreram com Cristo, sem Cristo? Será que abriram os olhos do inferno
Ou será que abrir os olhos do céu com o Senhor? Eu faço uma pergunta para você. Se você partir hoje, fechar os olhos agora, para onde irá a tua alma? Existem dois caminhos, céu e inferno. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assenta como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não lembrai-vos dessas coisas, como dizia ainda, que está convosco. Agora vos sabeis que o detém para que seja manifestado o seu devido tempo, pois o ministério da injustiça já opera. O espírito do anticristo, o espírito do erro já opera, da injustiça. Somente há agora o que detém, que o meio que seja retirado à vontade do Senhor. Mas você pode falar assim, mas aquele monte de gente nas igrejas, lotadas, 10 mil, 15 mil, cruzadas milagrosas, pastores arrastando multidões, tudo isso marca as Escrituras, porque 2 Pedro fala que muitos seguirão as suas fábulas. Deus vai permitir que essas igrejas falsas operem nesse fim dos tempos. Deus vai permitir que os falsos profetas atuem para saber se o povo ama Ele, e leia a palavra para não ser enganado. Deus está permitindo que o espírito do engano atue. O ministério da justiça já opera, só falta o anticristo revelar. O ministério do pecado, do mentira, do engano já está operando. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo prodígio, sinais e prodígios de mentira. O diabo está fazendo sinais, prodígio de mentira. Será revelado o anticristo, e as orlas dele e os agentes deles estão atuando nessa terra, cuja vinda é eficácia de Satanás. Quando você vai numa igreja e você vê só milagre, só milagre, só milagre, você não tem palavra naquela igreja, não tem culto de palavra, de ensino, de exortação, não fala do pecado, é o diabo fazendo só sinais. A própria palavra de Deus fala que o diabo vai fazer sinais e maravilhas, poder e engano de mentira. Você está acreditando que esses milagres nessas igrejas é verdade? Você está acreditando que essas manifestações de falsos demônios é verdade? Está aí, são atores contratados para enganar o povo. E o povo corre atrás de sinais. O diabo vai fazer sinais e prodígios de mentira. Quantas pessoas acreditando naquele João de Deus, que é João do diabo, que estrupava as mulheres. Sabe por que o povo é enganado? Porque não lê a palavra. Não lê a palavra de Deus. E o espírito do engano está passeando pela terra e as pessoas não percebem. Não percebem que estão mortos, acreditando em estátua que chora, estátua que sai sangue, acreditando em sinais de supostas aparições de Maria. O povo gosta de ser enganado porque são gado, estão presos pelos demônios. O diabo vai fazer sinais, maravilhas e prodígio de mentira.
diabo está fazendo sinais, muitos sinais, e as pessoas não estão percebendo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais. O diabo tem poder também para fazer sinais de mentira, com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creiam na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Os demônios estão falando na boca dos falsos profetas. Um casal chega lá na igreja e fala assim: ó, não está dando certo. Sabe o que o pastor fala? Separa e casa de novo. Saiu o diabo atuando. Tudo contrária. Igrejas lotadas de segundo casamento, pessoas que se divorciaram e casaram novamente com os cônjuges vivos, estão presos, vão ser mortos. Jesus falou como nos dias de Noé: as pessoas iam casadas em casamento, ia comer, ia beber. Todo engano para os que perecem, porque não querem receber o amor da verdade. O povo vai atrás de reencarnação, vai atrás de adorar Maria Aparecida, porque não quer o amor da verdade. Como Jesus falou em João 3,19: o povo amou mais as trevas do que a luz, não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você pode fazer o que você quiser nessa terra, você pode virar gay, desvirar, virar de novo, você pode casar com várias mulheres, você pode casar com vários homens, você pode roubar, pode matar, só que depois da morte tem um encontro com o Senhor, e no céu não entra. Você pode tudo, menos entrar no céu. O diabo está fazendo engano para os que não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Por isso que Deus, é o próprio Deus que envia o espírito do erro. Ele fala lá em Deuteronômio: quando entrares na terra, Deus permitiria enviar os falsos profetas ali, para provar o amor deles para com Deus, para ver se o povo é fiel ou não. O povo é fiel a pastor, o povo é fiel a sistema evangélico, o povo é fiel a Maria, menos fiel a Deus. São infiéis, adúlteros e adúlteras, Tiago fala, são inimigos de Deus e amigos do mundo, para se salvarem. Você acha que a salvação é fácil? Você acha que é simplesmente você levantar uma mão? Eu creio. Você acha que é simplesmente você tomar um banho de água? Não. A salvação é entrar pela porta estreita, é perseverar, andar em santidade, não se contaminar com o mundo. A salvação é apertada, é luta contra a carne, contra o diabo e contra o pecado. É comer da verdadeira bebida e comer do verdadeiro comida e verdadeira bebida, para entrar no reino dos céus. Deus está permitindo o espírito do erro atuar, para que a pessoa creia na mentira. Estão crendo em política, crendo em cultura. Deus está aí permitindo, para o povo não acolher o amor da verdade. Deus está enviando o espírito do erro. O espírito do erro. Acabe foi para a guerra, ia para a guerra. E ele falou, Josafá falou para ele: tem alguém aqui do Senhor para que eu possa consultar e ir para a guerra? E Acabe chamou os profetas ali,
todos os foi e falava para Acabe: pode ir que você vai ser salvo na guerra, você vai ser vitorioso. Foi vários profetas ali, vários pastores, e falava para ele: você vai ser vitorioso na guerra, pode ir. E foram todos ali, e Josafá falou: não tem nenhum profeta do Senhor aqui, para que possamos consultar. E Acabe falou: tem Micaías, mas eu não gosto de Micaías, porque Micaías fala tudo ao contrário deles. Aí Josafá falou: não fale assim, rei, não fale assim. Mandou chamar Micaías, e Micaías falou, chegou lá, e o soldado falou para Micaías: Micaías, fale tudo que o rei pedir. Ele falou: tá bom. Chegou lá, ele falou tudo que o rei pediu. E Acabe se irou e falou: fale a verdade, porque ele era o profeta do Senhor, ele não mentia. E ele falou: eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. E ele falou: eu vi no alto sublime trono Deus falando: quem enganará Acabe? Saiu um espírito mentiroso e falou para o Senhor: eu enganarei Acabe. E ele foi enganado. Resultado, ele foi morto por acreditar nas mentiras do diabo. Um espírito de mentira entrou na boca daqueles profetas, e ele tomou uma flechada nas costas na carruagem, porque ele preferia adorar Baal, ele preferia adorar o diabo, ele preferia adorar as coisas desse mundo do que adorar o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Por isso que Deus está enviando o espírito do erro. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, fala dessa igreja atuante de hoje. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso: diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim como és morno, nem és frio nem é quente, vomar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia é a última igreja. E aquela igreja, Deus falou para ele, Jesus falou: conheça tuas obras. Eis que você não é frio nem quente, mas tu é morno. Deus está vomitando essa igreja de hoje. Deus está vomitando essa religião de hoje, que o que fazem comércio com o nome de Jesus, fazem todo tipo de doidura com o nome de Jesus. Pastores virando empresários, ricos, donos de jatinhos, mansões, igrejas que viraram empresa. Deus enviou o espírito do erro e as pessoas acreditam nisso. Essa igreja é morna. Deus está vomitando. Eu vi um pastor da Universal com a latinha de cerveja comemorando os lucros da igreja, a arrecadação do povo, e o povo acreditando que isso é igreja, isso é empresa, política. Eu vi um pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro e no São Paulo falando que a igreja tem no cofre 12 milhões. Que é isso? Sendo que a igreja verdadeira em Apocalipse fala que ela era pobre, miserável, era pobre, mas era rica diante de Deus. Essa igreja aqui era morna, e Deus está vomitando essas falsas igrejas, falsos pastores, falsos crentes. E assim Deus, Jesus falando: assim como és morno, nem frio nem quente, vomar-te-ei da tua boca. Você precisa ser quente, você precisa ser fervoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, porque frio vai para o inferno e morno também.
Jesus falou em Lucas 18:8: porventura, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Você tem fé? A igreja que manda o povo tomar vacina, manda o povo pôr máscara. Cadê a fé? É morna, igreja morna. E Deus está vomitando. Deus está vomitando. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Aquela igreja é rica, aquela igreja é abastada, tem de tudo. Quantas pessoas acreditando, dando seu dinheiro para templo evangélico, acreditando que estão sustentando a obra de Deus? Mentira! Jesus não construiu nenhum templo, Jesus não construiu nenhuma empresa. A verdadeira igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu e você, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ricos, milionários, prósperos, poderosos. Essa igreja de Laodiceia, na onde as igrejas têm a matriz, depois tem as filiais. É igual Coca-Cola. É igual Coca-Cola. É igual Coca-Cola com as filiais. As filiais são empresas, por isso que fala são ricos. Tire isso da sua cabeça que você não é, você é o templo, e essas igrejas não são templos de Espírito Santo, de Deus não é casa de Deus. Quando Deus dá 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, Ele está escrevendo para as pessoas que estão habitando naquela cidade. Laodiceia, Esmirna, Filadélfia. Ali não é placa de igreja, sim, é igreja constituída dentro da cidade, de pessoas reunidas nas casas, nos lugares. Não era placa de igreja, porque Deus não habita em templos feitos de mão de homens. Mas diante de Deus, aquela igreja era pobre, miserável, desgraçado, segue nu. Cegos porque não querem ver a verdade, nu porque estão nuas diante do pecado, pobres diante de Deus. Você vai continuar a dar dinheiro para esse sistema evangélico, sistema católico, sistema espírita, muçulmano. Você está sustentando a religião do anticristo, ecumenismo religioso. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueças, roupas brancas para vestires, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os olhos com óleo, com colírio, para que vejas. Compre ouro, não é esse ouro dessa terra. Ouro aprovado no fogo são as provações. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que escapar do engano desse mundo, sofrer pelo nome de Jesus, sofrer, ser odiado, porque a igreja vai ser odiada desse mundo. A verdadeira igreja, o verdadeiro crente é odiado. Como o diabo usa uns para falar e cala a boca, que o diabo está na mente das pessoas. O diabo controla as pessoas. Ouro aprovado no fogo, para que seja rico diante de Deus, para que seja rica diante do Senhor. Roupas brancas, para cobrir o pecado, porque Deus é o lavandeiro, para que vistas. Pessoas estão andando nuas, espirituais, porque estão mortas, presos pelo diabo, estão andando nuas diante do diabo, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Unge olhos com o colírio para que veja. Existem demônios atuando no mundo espiritual. Paulo fala sobre esses espíritos em Efésios capítulo 6, versículo 12. Principado e potestades que atua
para desviar as pessoas do caminho da verdade, para que vejas, conhecereis a verdade e a verdade liberta. É a verdade do Evangelho, ela é a palavra, buscar Deus, ela é Bíblia, sair do pecado. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, pois ser zeloso e arrepende-te. Cadê a pregação de hoje? Fala o quê? Venha que você vai ter vitória, venha que você vai ser rico, venha que você vai ser empresário. Essa é a pregação falsa de hoje. Mas a pregação de hoje era: arrependei-vos, Jesus falou. Arrependei-vos, porque Ele castiga quem Ele ama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, e ele comigo, e serei ele e ele comigo. Jesus está às portas. Ele bate na porta. Se alguém ouvir a minha voz, as verdadeiras ovelhas ouvem a voz dele e seguem ele. E abrir a porta, entrarei até ele. Com ele cearei e ele comigo. Você tem ceado com Jesus? Você tem acordado com esse Jesus? Você tem andado com esse Cristo? Ou você tem andado com o diabo? Ou você tem andado com os demônios? A primeira pregação era: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque Ele está à porta. Quando Jesus saiu, depois da tentação, foi batizado, foi tentado, a primeira pregação dele era: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Foi que João Batista começou: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, ele fala: como falou que faremos? Ele falou: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrepende do adultério, do segundo casamento, do terceiro. Arrepende-te da idolatria, do homossexualismo. Arrepende-te, porque Deus está à porta batendo. E aquele que Ele entrar, Ele vai entrar e vai cear Ele e Ele comigo. Ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, o que vencer, o que perseverar, darei que se assente comigo no trono, e ele comigo. Cuidado com a igreja que você está andando, que você está frequentando. Cuidado com as pregações que você escuta. Pode estar levando a tua alma para o inferno. Cuidado com as religiões, que Paulo falou que é grande fonte de lucro. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 12. Os meus sinais de apostolado foram manifestos entre vós, com toda paciência, sinais e prodígios e maravilhas. Paulo falando. Paulo estava falando do ministério dele, todos os sinais e prodígio ali. Só que ele fala também no capítulo 11, versículo 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguraram-se apóstolos de Cristo. Não é de maravilhar que o próprio Satanás se transfigure anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros transfigura em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras.
Olha que Paulo estava falando. Existiria falsos apóstolos. Não existe apóstolo mais. Só foram os 12, Paulo foi o último. Nem ele que é considerado como apóstolo por ele. É isso aí, pastor, você está certo, você prega a verdade. Mas ele falou que tais apóstolos são obreiros fraudulentos. Ia roubar o povo com campanhas. Valdomiro vendendo feijão, Ed Macedo vendendo sal grosso. São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Transfiguraram-se apóstolos de Cristo. Iam acreditar em Allan Kardec, Chico Xavier, Papa Francisco, e acreditar nesses demônios. Transfigurados e obreiros de Cristo, mas são obreiros, falsos apóstolos, enviados do fundo do inferno para levar as pessoas para a perdição. Não é de maravilhar que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. O diabo se transforma em anjo de luz para enganar eu e você. O diabo se transforma em anjo de luz. Como? Com o terno e a gravata no altar, pregando mentira. Mas as pessoas estão cegas, como a igreja de Laodiceia. As pessoas estão cegas e os ministros do diabo estão fazendo sinais, maravilhas e prodígios de mentira. O próprio diabo se transfigura em anjo de luz. O próprio diabo transforma, faz essas transformações. O diabo conhece mais de Bíblia do que eu e você, de qualquer um aqui. Mas a diferença é que ele não vive o que prega. Olha o resultado do falso evangelho. Surgiu falsas igrejas, igrejas gay, igreja para maconheiro, igreja para um monte de coisa. Resultado dos falsos apóstolos, porque o povo não lê Bíblia. São obreiros fraudulentos. O que você está fazendo na igreja? Que o pastor está no segundo casamento? O que você está fazendo na igreja onde o pastor concorda com o recasamento? Se você está lá dentro é porque você é mais um que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O que você está fazendo lá dentro onde tem pastora? Adorando Maria, estátua de escultura. São obreiros fraudulentos. Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois seus ministros transfigura em ministros de justiça, dos quais o fim será conforme as suas obras. Em Apocalipse capítulo 20, os livros foram abertos e todos foram julgados conforme as suas obras. Todos foram julgados. Lá vai estar o Ed Macedo. Por que você vendeu o meu nome? Por que você construiu riqueza em meu nome? Vai estar o Papa Francisco. Por que você mandou o povo idolatrar, fazer esse monte de coisa? Vai ser conforme as suas obras. Vai ser conforme os seus enganos. A Bíblia fala em Pedro, 2 Pedro 2:21. É melhor você não me conhecer do que me conhecer e vir às costas. Sabe que estão presos pelos demônios, sabe que estão presos pelos agentes do diabo, mas gostam de estar, estão condenados e vão passar a eternidade. Estão condenados. E a Bíblia fala que serão julgados conforme as suas obras, conforme o que está escrito na palavra de Deus, conforme o que está escrito no Evangelho. Por isso que Jesus falou para aquela igreja de Laodiceia: compre colírio para os olhos, para que você veja. Você tem que abrir os olhos, você tem que abrir seus olhos, para você não ser morto pelo diabo. Você precisa crer no Evangelho, para você ter vida eterna. Compre roupas para você estar branco como a neve, e os seus pecados, como Isaías 1:18.
E ele continua falando, Paulo, em Atos dos Apóstolos, versículo 29, capítulo 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai e lembrai-vos que durante 3 anos não cessei de dia e de noite de molestar, com lágrimas cada um. Paulo estava falando que depois da partida dele, como aconteceu em Tessalonicenses, se levantaria lobos para enganar eles, aquele povo, como enviou cartas ali falando que Jesus já tinha voltado. Paulo estava falando, falarão coisas perversas, não vão poupar o rebanho de Deus, arrastarão milhões de gente atrás deles. E Paulo estava falando que vão arrastar multidões, falando coisas perversas para atrair o povo. Por isso que você precisa acreditar nas Escrituras. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Por isso que você precisa ler a Bíblia, para você não ser morto pelo diabo. Porque é a última hora da igreja na terra. O tempo está acabando, Jesus está voltando e as pessoas estão dormindo. Volte para o caminho do Senhor enquanto é tempo, para você não ser preso pelo diabo, pelos enganos e as sutilezas do diabo. Paulo fala, não ignore os ardis. Pare de ficar preso em redes sociais, preso nisso e naquilo, e vai buscar as coisas espirituais, para você ser salvo. Porque o diabo não está brincando. O diabo não está brincando nessa última hora. O diabo, Apocalipse 12, 12, João escreveu, alegrai-vos ó céu, mas ai da terra, pois o diabo se levantou com grande fúria, por pouco tempo que lhe resta. Corra para os braços de Jesus, viva esse evangelho, viva essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça que o Espírito diz à igreja. Geração maligna. É aqui. Satanás está certo. O macumbeiro está lá de dentro da barraca espírita. Essa mulher da espiritismo aqui, quero ver o que ela vai fazer no juízo final se ela fala que não ouviu. Acho que é fácil pregar na rua. Aquele cara que veio no começo aqui pedir perdão, ele que aparece nos vídeos, na maioria dos vídeos me xingando. Aí ele veio pedir perdão, porque ele quer voltar para Jesus, ele é desviado. Vou para pedir perdão por todos os xingamentos que ele fez nesses anos aí. Pessoas esquecem que estão sendo controladas pelo diabo, né? Pessoas acham que o diabo é um bobo, né? O diabo está atacando
Judas, se você ler lá nos evangelhos, quando ele foi trair Jesus, o diabo entrou dentro dele. E ele saiu normal assim, não se tribuchou, não saiu espumando, ele saiu normal para trair Jesus. Os demônios estão atuando assim hoje, eles estão saindo normais assim, dentro das pessoas. As pessoas estão conversando com os demônios e não percebem. Tem um cara aqui que eu falei, tá aqui. Ele tem um demônio, irmão. Ele passa perto do seu, o olho dele tá todo mudado. Entendeu? E ele passa assim, normal. Entendeu? Olha o tanto de gente aqui, ó. Quero ver Jesus juiz. Eu entro nas cidades. Tava falando pro irmão lá de Rio Preto. Tem cidades que eu vou, irmão. Eu chego, nem começo a pregar, o diabo manifesta, começa a falar assim: o que você tá fazendo aqui na cidade? Você veio aqui perturbar a cidade. Entendeu? O diabo ele faz isso. Quando eu chego, o Espírito Santo chega, as coisas já ficam desesperadas. E José Bonifácio, por idolatria, eu vou voltar pra lá essa semana. Preguei lá, panfletei. Tava panfletando. Depois que eu acabei de almoçar, né? Eu fui panfletando a cidade inteira. E uma mulher saiu de lá: o que você tá fazendo aqui na região? Você veio aqui perturbar a região. Saiu lá de. Você saiu a 160 quilômetros para vir aqui perturbar. Eu falei: o senhor te repreenda. Você viu ontem na vídeo lá, mulher defendendo a Maria, defendendo a Maria. Pregar. Os pastores não pregam mais essas mensagens porque eles têm medo do diabo, eles são covardes. Igual o irmão Edson fala, são covardes. O irmão Edson fala isso. Tem medo, eles têm medo do diabo. Tem medo de Deus, né? Não tem temor a Deus, mas tem medo do diabo. Isso é estranho. Volte para Deus, volte para a palavra dele. Busque ele enquanto você pode achar de graça. Quem cobra é mercenário. Busque ele enquanto você está vivo. Jesus falou: buscar é agora, tem que ser agora. Eles que são a porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, ele comigo e ele vamos ser junto. Busque esse Jesus, busque essa palavra para você herdar a vida eterna, porque o tempo está acabando. Chega na tua casa, vai ler a Bíblia. Leia a palavra todos os dias. Medite nela para você não ser enganado. Porque a verdadeira comida e a verdadeira bebida é você fazer a vontade de Deus. Você fazer a vontade do Senhor.
Qual a última vez que você não leu Bíblia? Sua Bíblia está apoeirada lá na sua estante? Sua Bíblia está lá jogada? Enquanto o seu celular está bem cuidado, mas sua Bíblia está mal cuidada. Pode ser sua última hora. Jesus falou em Apocalipse: quem vem a mim, quem tiver sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. A água da vida está aqui, a palavra. O povo erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso andam cegos. Você precisa meditar nessas Escrituras. Você precisa viver essas Escrituras. Não apenas ser ouvinte, como o Tiago falou, mas praticantes da palavra. Porque o diabo não está brincando. Só Ele pode lavar você dos pecados. Ele é zeloso, como Ele falou para a igreja de Laodiceia. Arrepende-te. Arrepende da idolatria. Arrepende dos seus pecados. E Ele vai dar ouro refinado no fogo, para que você veja. Vai polir para que você veja em veste branca, para você entrar nas bodas do Cordeiro. Esteja com o nome escrito no livro da vida. O nome seu tem que estar escrito no livro da vida, para você ter vida eterna. Fuja dessas igrejas falsas e creia na palavra. Que Deus te abençoe. Mostra tua graça, falando no mundo bom, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Coríntios capítulo 5. Versículo 9. 1 Coríntios 5, versículo 9. Já por carta tenho escrito que não os associeis com os fornicadores. Com os fornicadores. Ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, com os idólatras, com os roubadores,
porque seria ser necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não os associeis com aquele que diz irmão, for adúltero, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com eles nem tais comem. Irmãos, cuidado, irmão. Não se associe com esse tipo de gente que se diz irmão. Paulo não estava falando, irmão, do mundo, das pessoas que não conhecem Jesus. Senão ele falou assim, seria necessário vocês saírem do mundo, né? Mas estava falando daqueles que se dizem irmão. Ei, o som tá caindo aqui, peraí. Quando foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo. Então ele está falando assim, irmãos, para não se associar com aqueles que se dizem irmão. Não vá, irmão, a essas igrejas onde tem recasamento, E as nossas dores, onde tem campanhas, pastoras, política dentro do altar. Não vai, querido de Deus e oprimido, porque lá tá cheio de falsos mas ele crentes, foi irmão. transpassado Cheio de pelas pessoas que nossas sabem que estão ali, eles gostam, a maioria, 99% sabem que estão ali e concordam com o pecado, entendeu? E com aqueles também que estão fora, vivendo no pecado. Paulo estava falando isso, não se associe com esses homens, que aqueles se dizem irmãos. 2 João, capítulo 1, versículo 7, 2 João, vocês veem lá. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Não receba nem na sua casa, nem coma com eles, porque eles estão com a mente cauterizada. Eles vão trazer essa apostasia para aqueles que são fervorosos. Paulo não estava falando do mundo, o mundo está aí, as pessoas não conhecem, mas não se associe com aqueles que se dizem irmão. Está cheio de pregador pregando no adultério, cheio de pregador pregando na mentira, pregando no engano e as pessoas se acreditando. Cheio de pregadores pregando no segundo casamento, no terceiro, apoiando. Você está entendendo? Então o que acontece? São mortos espirituais. Já não tem salvação para eles. Porque eles sabem que estão no pecado e não querem sair. Está entendendo? Eu li ontem, eu preguei sobre isso em Hebreus 6. Depois de conhecer a verdade e eu continuar nesse pecado, já não resta mais sacrifício para mim. Eu conheço a Bíblia, irmão, de ponta a ponta, de capa a capa. Se eu viver na mentira, se eu viver no engano, já não resta mais sacrifício, e sim ardor, juízo. Qual que é esse juízo? O inferno. Já não tem salvação, porque ele sabe, eu sei a verdade. Você sabe a verdade. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, para não cair nesse engano. Se nós cair nesse engano, nós vamos ser mortos, irmão. Então essas pessoas estão pregando no pecado, pregando no segundo, terceiro, sabem que estão no erro, não querem abandonar, eles já são mortos, irmão. E quem segue esses homens já estão mortos. Você pode ter noção, eu acompanhava bastante pregadores aí de rua, não acompanho mais, é um ou outro, porque a maioria estão tudo no engano, irmão. São presos, apoiando a mentira, apoiando o adultério. Você fala, eles não gostam, entendeu? Então é isso aí, irmãos. Vigia, irmão, vigia, porque o diabo não está brincando. O diabo, ele está atuando, ele está enganando as pessoas, e as pessoas não estão percebendo. Amém? Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Tu és santo.